Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11. O julgamento dos príncipes. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor Jeová, a qual olha para o oriente, e vi que estavam à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-lhe: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidades e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza ao Filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor Jeová e disse-me: Fala, assim diz o Senhor Jeová. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros. Então exercerei os meus juízos entre vós. Caireis à espada, e nos confins de Israel vos julgarei. Assim sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto, clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor Jeová. Esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras,
Todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor Jeová se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre minha visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor Jeová me havia mostrado. A visão do exílio, capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles. Do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Aos olhos deles, pois, tirarás para fora de dia as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos deles, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tira-as para fora por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal à casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com a mão uma abertura na parede, as escuras as tirei para fora, e nos meus ombros as levei aos olhos deles. E pela manhã veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem,
Porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde: que fazes tu? Diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. Então levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. A todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas. Desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. O tremor do profeta é um sinal. Então veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. Dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com medo, pois a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em assolação. Então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E veio ainda a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel, mas diz-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor Jeová, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová.
veio mais a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Mensagem contra os falsos profetas, capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor Jeová. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra. E o seu fundamento se descobrirá, assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová.
Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida? E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as pessoas que não devem morrer, e para guardardes em vida as pessoas que não deviam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas pulseiras, com que vós ali caçais as almas como se fossem pássaros, e as arrancarei de vossos braços e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como pássaros, e rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-la em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Advertência aos anciãos idólatras, capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor Jeová, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos.
Portanto, diz à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e abandonai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se afastar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor Jeová, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio. Então arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Diz o Senhor Jeová: se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça,
Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão dela, e serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos. Então sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Jeová. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco. Glória a Deus.